O que é o Tribunal Penal Internacional que expediu uma ordem de prisão contra Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel? O que é esse tribunal? O que é o TPI? O que é o Estatuto de Roma? Será que essa ordem de prisão contra Benjamin Netanyahu vai ser cumprida? Será que os países que são signatários, mais de 120 países, irão buscar o cumprimento dessa ordem de prisão contra Benjamin Netanyahu? Lembremos o seguinte, meus caros, o TPI já expediu também um mandado de prisão contra Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia. Então, o TPI atualmente tem expandido as suas atuações, as suas apurações a respeito de crimes que são noticiados contra o tribunal. Eu quero mostrar para você, como a gente sempre faz aqui no canal, mostrar a legislação, como está de fato escrito, para que não fique somente no nosso falar, só na fala, só na expressão. Então, esse decreto, que está na tela para você aí, o decreto 4.388 de 25 de setembro de 2022, é o decreto que promulga a ratificação pelo Brasil do Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma é aquele tratado internacional que estabelece a criação do TPI. Então, o TPI está anexado ao Estatuto de Roma. E eu vou mostrar para você aqui, principalmente, o preâmbulo desse Estatuto de Roma, que traz aquilo que o TPI foi criado para desenvolver, ou quais são os seus objetivos, o objetivo desse tribunal internacional. Veja só, primeiramente a gente tem que entender o seguinte: o que é esse TPI? O que é esse tribunal? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que é um tribunal independente e o objetivo dele, basicamente, é para julgar crimes que chocam a humanidade. Então, nesse caso, que é esse conflito entre Israel e a Palestina, o tribunal interviu após denúncias que foram chegadas até ele e entendeu que Benjamin Netanyahu, assim como os líderes do Hamas, praticaram crimes de guerra. São crimes muito graves que chocam a humanidade. E aí a gente tem que entender quais são os crimes, quais são os fatos que o Tribunal Penal Internacional tem por competência para julgar. E eu te digo já o seguinte: esses crimes estão descritos também no Estatuto de Roma, que estabelece a competência do tribunal. A gente vê aí no artigo 5º do Estatuto, ele diz o seguinte, olha: a competência do tribunal restringir-se-á aos crimes mais graves, que afetem a comunidade internacional no seu conjunto. Nos termos do presente estatuto, o tribunal terá competência para julgar os seguintes crimes. E aí a gente tem a relação dos crimes: o crime de genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e o crime de agressão. Então, estes são os crimes que são objeto de julgamento por parte do TPI. Então, o TPI tem objetivo julgar esses crimes. O que é um genocídio? O genocídio é quando um grupo, um determinado grupo, é atacado com a intenção de exterminar, seja por razões étnicas, né, religiosas ou culturais. Então, há a busca pela extinção de um determinado grupo. Isto seria o genocídio. Quais são os crimes contra a humanidade? Esses que nós vemos aí na linha B, como você vê aí na linha B. Os crimes contra a humanidade são atos generalizados ou sistemáticos. São assassinatos que submetem a população à escravidão, à tortura, perseguições de determinados grupos. Tem muita relação um crime com o outro. O que são os crimes de guerra, que estão aí na linha C? Os crimes de guerra são violações graves das leis de guerras, ataques a civis, como é aquilo que é apontado pelo TPI ao expedir a ordem de prisão contra Benjamin Netanyahu, se aponta, então, a prática de crimes contra civis. Daí, então, estariam os crimes de guerra, o uso de armas proibidas, o uso de armas químicas, a tortura dos prisioneiros de guerra. Tudo isso ensejaria a existência de crimes de guerra, segundo o Estatuto de Roma. E, por fim, temos os crimes de agressão, que é quando um Estado invade ou força a sua invasão contra outro Estado ou outro país de forma ilegal. Essas previsões que se encontram no Estatuto de Roma são observadas até mesmo para o recebimento das denúncias de crimes. Então, quando um Estado ou o próprio procurador do tribunal denuncia, informa perante o TPI a existência da prática de um crime desses que são de competência do TPI, já se há a identificação ali de qual o crime possivelmente teria sido praticado por aquela pessoa. E aí um detalhe muito significativo: nós temos órgãos internacionais, mundo afora, que tem por competência ou atribuição o julgamento de estados. Então a organização, aliás, a Corte Interamericana de Direitos Humanos
tem por objetivo apurar supostos atos graves que tenham sido cometidos contra ou pelos estados. Então, a corte julga o estado que seja signatário, por exemplo. O TPI não, o TPI julga a pessoa. Então, você não vê uma ordem de prisão sendo emanada, expedida por uma corte interamericana ou por uma corte de direitos humanos, mas você vê uma ordem de prisão sendo expedida porque a prisão tem por objeto a pessoa. Você vai ver essa ordem de prisão sendo expedida pelo Tribunal Penal Internacional. Isso é muito relevante. Só o TPI é que tem competência para julgar pessoas. E aí a gente se pergunta, quando é que o tribunal age? Quais são as situações que o tribunal vai agir? O tribunal age em situações específicas, daquelas que a gente já viu no artigo 5º do Estatuto de Roma, que aponta quais os crimes que são de sua competência. E ele age a partir do acionamento de países que fazem parte do Estatuto de Roma. Então, é possível, inclusive, que um país que não seja signatário, aliás, um país que não seja signatário tenha um agente seu, um chefe de Estado, um ministro, alguém de alta relevância, que seja denunciado perante o TPI por um Estado que faça parte. Isso é possível. Além disso, também é possível que o próprio governo solicite investigação a respeito da conduta de um indivíduo. Eu quero mostrar para você aqui o preâmbulo desse Estatuto de Roma e como aqui a gente tem partes muito significativas e que trazem à luz a ideia do TPI, né? O que o TPI busca? Veja só, os Estados partes no presente Estatuto, esse é o preâmbulo, leia comigo aí, ó. Conscientes de que todos os povos estão unidos por laços comuns e de que suas culturas foram construídas sobre uma herança que partilham e preocupados com o fato deste delicado mosaico poder vir a quebrar-se a qualquer instante, tendo presente que, no decurso deste século, milhões de crianças, homens e mulheres têm sido vítimas de atrocidades inimagináveis que chocam profundamente a consciência da humanidade, reconhecendo que crimes de uma tal gravidade constituem uma ameaça à paz, à segurança e ao bem-estar da humanidade, afirmando que os crimes de maior gravidade que afetam a comunidade internacional no seu conjunto não devem ficar impunes e que a sua repressão deve ser efetivamente assegurada através de adoção de medidas em nível internacional e do reforço da cooperação. Aqui é algo muito importante que traz o ensejo, a necessidade de atuação do TPI quando determinados crimes acabam, segundo a análise do TPI, acabam ficando impunes no estado ao qual o indivíduo pertence ou ele seja integrante. Então, há crimes que não se aceita a impunidade num âmbito internacional, considerando direitos humanos, direitos universais, direitos que pertencem a todas as pessoas. E aí conclui, decididos a pôr fim à impunidade dos autores desses crimes e a contribuir assim para a prevenção de tais crimes, relembrando que é dever de cada Estado exercer a respectiva jurisdição sobre os responsáveis por crimes internacionais, reafirmando os objetivos e princípios consignados na Carta das Nações Unidas. É um documento muito importante para o Tribunal, em particular que todos os Estados se devem abster de recorrer à ameaça ou ao uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado, ou de atuar por qualquer outra forma incompatível com os objetivos das Nações Unidas, salientando a este propósito que nada no presente Estatuto deverá ser entendido como autorizando qualquer Estado-parte a intervir em um conflito armado ou nos assuntos internos de cada Estado, determinados em perseguir este objetivo e no interesse das gerações presentes e vindouras, a criar um Tribunal Penal Internacional com caráter permanente e independente no âmbito do sistema das Nações Unidas e com jurisdição sobre os crimes de maior gravidade que afetem a comunidade internacional no seu conjunto, sublinhando que o Tribunal Penal Internacional, criado pelo presente Estatuto, será complementar às jurisdições penais nacionais, decididos a garantir o respeito duradouro pela efetivação da justiça internacional, convieram no seguinte. Essa última parte que eu marquei aí, será complementar às jurisdições penais nacionais, é aquilo que eu sempre tenho afirmado. O TPI intervém quando considera que a jurisdição nacional não tem sido suficiente para a solução do conflito. Beleza? Eu acho que com essas breves introduções a gente consegue ter uma ideia mais ou menos daquilo que é o TPI. Vou deixar o link aqui do decreto 4.388, que é esse decreto que institui no nosso Brasil, que ratifica, que promulga
a assinatura do Estatuto de Roma para que você, caso tenha interesse, dê uma lida. E aí vamos aguardar os próximos momentos, os próximos dias e ver o que de fato vai acontecer, se vai ser cumprido ou não essa prisão contra Benjamin Netanyahu, tá certo? Quero que você deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê em um outro vídeo. Forte abraço!